Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é a ação de Deus na trajetória da nossa vida. Como que Deus nos dirige e nos conduz durante a nossa trajetória. Quando você nasce, ao momento que você nasce, você já entra nos planos e nos planejamentos de Deus, e a partir dali você começa a viver a sua vida, e durante a sua caminhada, você vai observando, você vai entendendo a direção de Deus na sua vida, muitas vezes não compreendida, muitas vezes não entendida. Então, eu quero nesse dia ser bastante rápido, mais uma mensagem eficaz aí para os irmãos. Nós faremos aqui um texto bastante interessante. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, não vou conseguir colocar aqui na tela, mas o livro é o de Abacuque, todos conhecem. Livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo de número 17 até o verso de número 19. São apenas esses 3 versículos que eu quero dividir com os irmãos nesta noite, e sobre esse tema nós iremos ministrar a palavra de Deus, falando sobre a ação de Deus na trajetória da nossa vida. O versículo de número 17 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Ele é o meu Deus, é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esta passagem é uma passagem que fala muito forte aos nossos corações, do profeta Abacuque, que ele usou aqui ele fez uma analogia, ele fez aqui um comparativo a respeito da sua confiança com Deus. Ele citou aqui algo que era praticamente impossível de acontecer, mas mesmo que se acontecesse, ele permanecia firme, porque ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto da vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e ainda que os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam toda arrebatada, e ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Então o profeta Abacuque, ele tinha esta confiança, e é sobre esse tema, quero usar ele como âncora para compartilhar com os irmãos nessa noite a respeito da palavra de Deus. O tema que eu coloquei foi que a ação de Deus na trajetória da nossa vida, dessa caminhada que nós estamos vivendo, que nós estamos avançando. E eu quero então agora dividir com os irmãos sete situações em que eu posso contar com Deus durante a trajetória da minha vida. Eu quero contar aqui, explicar para os irmãos sobre 7 aspectos que nós elegemos aqui, que nós podemos contar com a direção de Deus durante a nossa trajetória. E eu vou ser rápido aqui e bem sucinto. A primeira eu posso contar durante a minha caminhada com Deus, eu posso contar durante a minha caminhada, eu posso contar com a direção de Deus. Deus é que dirige os nossos caminhos. Então a primeira é a direção de Deus. A segunda, aqui é a proteção de Deus. Eu posso contar com, durante a minha vida, eu posso contar com a proteção de Deus.
eu posso contar também com o sustento de Deus. Eu posso contar com os milagres de Deus. O quinto, eu posso contar durante a minha trajetória com as revelações de Deus. E eu posso contar com a vitória de Deus. E também eu posso contar com a salvação de Deus. Então são esses 7 pilares que eu quero dividir com os irmãos nessa noite. E eu quero adotar aqui como um exemplo desta mensagem, embora eu li lá no livro de Abacuque, eu quero fazer um comparativo aos irmãos a respeito da relação profética que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para aqueles que não têm o conhecimento, não têm habilidade com a Bíblia é dividida em 2 partes. Uma é chamada de Antigo Testamento, não é Velho Testamento, porque a Bíblia não é velha, faz parte até do ensinamento. Então a Bíblia é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então eu quero, dentro desses 2 divisões aqui da Bíblia, dizer que essa relação analógica aqui, ou símbolos, eu quero trazer como uma simbologia, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, fazer uma analogia entre, considerar que o Antigo Testamento eu quero apresentar o Egito, e no Novo Testamento eu quero apresentar o próprio Deus, o próprio Jesus. Então, na nossa visão espiritual, na nossa visão como cristão, o Egito, ele está relacionado para nós, simbolicamente, ele representa o quê? Eu até gostaria que os irmãos interagissem aí conosco, vai falando. Por exemplo, o Egito para nós, o que é o Egito para nós? O que representa o Egito para nós? O Egito representa o mundo. Alguém disse assim, eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para o mundo. Aí a gente, numa linguagem cristã, diz assim, você está querendo voltar para o Egito. Então o Egito para nós representa o mundo. Quero fazer essa analogia com vocês. Nós temos também um outro local do Antigo Testamento registrado lá, que é Israel. O que Israel representa para nós? A cidade de Israel, o estado de Israel. O Israel está relacionado à igreja de Cristo. A igreja de Jesus é que está representada Israel. E depois temos também, dentre essas coisas que eu estou falando, o deserto. O que representa o deserto para nós? O deserto representa a nossa trajetória, que é o tema da nossa mensagem, a ação de Deus na trajetória de nossa vida na terra. Então, toda vez que a pessoa fala assim, estou passando por um deserto, ela está passando por um processo, ela está passando por uma trajetória, ela está passando na faculdade de Deus. E eu quero também trazer Canaã. Canaã representa, simbolicamente falando para nós, a terra prometida, a terra que nós estamos indo. Então, recapitulando, quero fazer aqui, a minha mensagem, ela vai pautar-se em 3 pilares que eu quero falar. Do Egito, que representa o mundo, de Israel, que representa a igreja de Jesus. Eu quero falar do deserto, que representa aqui a nossa trajetória, as nossas lutas durante a vida aqui na terra. E eu quero falar de Canaã. Canaã é a cidade onde Deus reservou para o seu povo e para onde nós também estamos caminhando, que é o céu. Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 e o verso 10, diz assim, Paulo diz assim, que nós, ele diz, aquela trajetória que o povo de Israel passou lá durante a caminhada no deserto, e Paulo faz aqui uma analogia no 1 Coríntios, ele fala assim, o que foi para Israel no passado é hoje para a igreja. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver que tem uma analogia explicando exatamente esse momento. Eu não quero adentrar aqui na história de Israel, mas vocês que têm um conhecimento claro da Bíblia, todo mundo sabe que Deus chamou Moisés para trazer o povo, para tirar o povo de Canaã, caminhar durante um período no deserto, e eles saíram do Egito em direção a Canaã. Eles passaram pelo deserto durante 40 anos ali, e sempre olhando para o alvo que era Canaã. Então eu não vou adentrar essa história, mas eu quero dizer
que os percalços que eles tiveram durante essa caminhada, e é sobre essa história que eu quero falar conosco, sobre a ação de Deus na trajetória da nossa vida. Então, quando o povo de Israel, ele saiu do Egito em direção a Canaã, durante a caminhada ali no deserto, eles encontraram diversas situações terríveis, e eu quero falar sobre essas aqui. O que o povo de Israel encontrou na sua trajetória quando eles saíram de Israel em direção a Canaã? Eles encontraram, primeiro, uma terra estéril. Não se pode plantar e nem gerar alimento em Israel. Então eles estavam numa terra estéril, uma terra que não produzia nada. Eles encontraram também inimigos. Tiveram também inimigos. Se você vai analisar a história da caminhada do povo do Egito, eles tiveram inimigo, o próprio faraó mandou o exército atrás dele, fora os outros inimigos que nós vamos falar aqui embaixo. Eles encontraram também, lá no deserto, um lugar de sequidão. O deserto sempre é seco. Inclusive o deserto não tem nada, é um lugar árido, é um lugar que não produz, é um lugar que um sol escaldante, né? Eles também encontraram lá um lugar vazio, não tinha nada no deserto. O deserto, você só vê areia e montanha, não há nada, é vazio, vazio de tudo, vazio de Deus. Eles encontraram também, durante a sua caminhada no deserto, um lugar de contrastes de temperatura. Eu falei aqui que no deserto é muito calor durante o dia, mas à noite é muito frio. Por isso que lá no livro que nós, se você for ler lá no livro que fala do êxodo, da travessia do povo, a Bíblia diz que durante a noite uma coluna de fogo conduzia o povo de Israel. Essa coluna de fogo, além de ela proteger Israel, ela dava luz e também calor para proteger eles da baixa temperatura da noite. E durante o dia, como o sol era escaldante, a Bíblia diz que uma nuvem perseguiam eles, uma nuvem cobriam eles para amenizar aquele sol escaldante. Então lá no deserto eles encontraram contraste, frio e calor ao mesmo tempo. Nós temos também, eles encontraram lá lugar de mesmice, ou seja, não se muda, olha para frente, é de um jeito, olha para o outro lado, é do mesmo jeito, olha para trás, parece que você não andou nada, porque é lugar de mesmice. E também eles encontraram lá no deserto um lugar de morte, um lugar muito fácil de morrer. Por quê? Porque lá tem os animais peçonhentos, é uma terra, não é fácil, tem aqueles animais que resistem a calor, tipo escorpião, serpente, então eles estavam num lugar hostil. Podemos dizer que o deserto é um lugar muito terrível que ninguém quer passar por ele. O deserto é um lugar de sofrimento, podemos dizer assim. Eu posso confirmar aos irmãos que o deserto também é um lugar chamado faculdade de Deus. No deserto é um lugar da ação de Deus em favor do seu povo. Então, se você é filho de Deus, enquanto você viver aqui na terra, pode contar com a ação de Deus na trajetória da sua vida. Haverá essas coisas que eu comentei com você, esses 7 pilares que eu vou navegar sobre ele, durante a sua trajetória. Podemos dizer que você, nesse momento que está nos ouvindo, está vivendo um momento de deserto na sua vida. Então agora nós vamos navegar sobre aqueles pilares. Eu disse aqui que você pode contar na sua trajetória, durante a sua caminhada com Cristo, você pode contar com a direção de Deus, que foi o primeiro pilar que eu falei. Com a direção de Deus. A Bíblia diz que uma coluna de fogo o seguia de noite, e uma coluna uma nuvem o seguia de dia, como nós já dissemos, protegendo eles do sol abrasador do dia, durante o tempo que eles estavam caminhando, e assim Deus orientava o povo de Israel no deserto. Você pode perguntar: pastor, como é que eu sei que é Deus que está me orientando e não são as minhas ideias e os meus pensamentos que estão me seguindo e que não são as minhas emoções? Como posso estar certo de que tais direções estão realmente sendo apontadas ou estão sendo guiadas por Deus? Bom, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A direção de Deus, ela tem 4 fundamentos principais. Primeira coisa, ela é vista. Os israelitas viam a olho nu a coluna de fogo que os seguia. A segunda coisa é que
eles percebiam, a direção de Deus, ela é percebida. Os israelitas percebiam que só Deus poderia fazer aquilo. Então você percebe quando você está na direção de Deus. A terceira coisa, eles entendiam. A coluna de fogo era uma nuvem que representava a direção de Deus para o seu povo. Muitas vezes nós não queremos ver, mas a direção de Deus, ela é entendida. E outra coisa que é muito importante, eles sentiam, eles podiam sentir o resultado da nuvem, amenizando o calor e a coluna do fogo, e durante a noite o frio. Então eles sentiam, nossa, o calor está de 50 graus, mas a minha temperatura está como se fosse de 28, 30 graus. Não, eu nem sou, né? À noite a temperatura está baixíssima, mas não estou sentindo frio, parece que Deus controlava tudo. Então, a direção de Deus, ela é percebida, a direção de Deus, ela é vista, a direção de Deus, ela é entendida, e eles também sentiam a direção de Deus. Eu vou falar uma coisa muito importante. Uma coisa é você saber que Deus está na direção, outra coisa é você estar consciente do trajeto, porque Deus, agora você vai entender como que você percebe a direção de Deus. Uma coisa é assim, o Senhor Deus, Ele nos leva a um caminho que, presta atenção, que nós não entendemos. Você quer ver uma coisa? Olha para você agora, dentro de você, a sua posição atual, olha há 10 anos atrás, olha há 15 anos atrás e aonde você está hoje. Você olha para dizer, não, sou um milagre, não é possível. Chegar até aqui aonde eu cheguei, não pode ser, só pode ser algo da parte de Deus. Eu nem sei como eu cheguei aqui, eu nem sei porque eu estou vivendo, nem sei como eu conheci você. Então, a direção de Deus, você não entende. E outro detalhe importante, os outros também não entendem. As pessoas olham para você, não acreditam que você chegou ao ponto que você chegou. Eu não acredito que você é essa pessoa. Às vezes a pessoa aceita Jesus, era lá um cachaceiro, era lá um viciado, era um drogado, e de repente ele aceita Jesus, e quando alguém encontra ele, peraí, é você mesmo? Eu não estou te conhecendo, será que é você mesmo? Então as pessoas não entendem a direção de Deus na nossa vida. Agora, você não entende, os outros não entendem. Uma coisa também que você vai observar, que jamais nós imaginamos. Ele nos leva a um caminho que jamais imaginamos. Muitas vezes, outra coisa, muitas vezes o caminho ele é mais longe do que eu esperava. Observam que quando Moisés saiu com esse povo do Egito para Canaã, a história vem dizer que provavelmente eles demorariam aproximadamente 2 meses para chegar no local, o destino que Deus havia determinado, mas eles levaram 40 anos, ou seja, o caminho, Deus nos leva a um caminho que nós não imaginamos, muitas vezes é mais longo do que nós esperávamos, mas de uma coisa é certa, a direção de Deus para a nossa vida, pode acontecer qualquer intempérie, mas a direção de Deus, Ele nos mostra que o caminho é seguro, ele é seguro. Então eu posso contar com a direção de Deus durante a trajetória da minha vida. Segundo, o que eu posso contar também, pastor, durante a minha trajetória, durante a minha vida cristã aqui na terra, eu posso contar durante a trajetória da minha vida com a proteção de Deus. Deus protegeu Israel na sua trajetória dos perigos do deserto. Por 40 anos Deus guardou eles das serpentes, como eu disse anteriormente, dos escorpiões, das feras e dos povos inimigos que eles foram encontrando durante o caminho. Dessa mesma maneira, Deus quer proteger a sua vida, Deus quer proteger a sua igreja, Deus está protegendo o seu povo. Eu não posso negar que diante de um problema que nós estamos vivendo, de uma praga que está infectando toda a nossa nação, eu ainda creio que Deus
tem proteção para o seu povo durante essa caminhada do deserto que nós estamos vivendo. Então a proteção de Deus nós podemos contar, a proteção de Deus para a sua igreja, acompanhando, né? A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos para que eles se acampem ao nosso redor para nos livrar de todos os perigos. Olha o que diz o livro de Salmo, para você que acordou talvez desesperado, talvez que você acordou não assim animado diante de tantas coisas que você tem ouvido, mas eu quero te dizer, no livro de Salmo, no capítulo 91, ele diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é uma palavra que daria ânimo para todo mundo. E ainda no Salmo 34, versículo 7, ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Glórias a Jesus. Pode receber essa palavra? Então você conta com a proteção de Deus na sua vida. E agora eu quero dividir com os irmãos um salmo muito maravilhoso. Esse salmo, eu tenho uma paixão por esse salmo, até porque algumas pessoas até leem de forma errada, e nós vamos fazer uma correçãozinha se você vir ali lendo de forma errada, que é o Salmo de número 121, que é o versículo de número 1 até o versículo de número 8. Então, o salmista, aquele tempo, eles acreditavam nas montanhas, nas coisas normais, então o salmista se apresenta e diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo começa a responder para ele: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, desde agora para sempre. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Olha que salmo maravilhoso. Então ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. Aí diz: não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você pode contar com a proteção de Deus. Eu falei para vocês que durante a nossa trajetória aqui na terra, nós podemos contar com a direção de Deus. Falei da proteção de Deus. Muitas pessoas recebem ameaças contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua empresa, contra o seu cargo, contra o seu serviço, muitas áreas. Por isso, o sangue de Jesus nos cobre e nos guarda de toda a cilada do inimigo. Todo o perigo, nada diante de Deus, todo perigo e nada diante do Deus que nós servimos. Se alguém disser que vai tirar a sua vida, se alguém disser que não vai dar certo, se alguém disser que vai fazer uma maldade com você, se você está preocupado com a doença que você possa ser atingido, deixa eu falar uma palavra profética para você. Ainda que você seja cometido, ainda que você seja infectado, como nós não estamos livres, você pode ter certeza que a proteção de Deus está em seu favor. Glórias a Jesus. Vamos correr aqui? Então falei da direção de Deus, falei da proteção de Deus. Durante a trajetória da nossa vida, nós podemos contar agora, além da proteção de Deus, eu posso contar, sabe com o quê? O que é o terceiro? Sustento de Deus. Sustento de Deus. Israel no deserto provou muitas vezes do sustento de Deus. Assim também deve acontecer com a trajetória da nossa vida. Nunca deve nos faltar, primeiro, o sustento mental. Deus, por 40 anos, mandou maná, fez água jorrar da rocha, mandou codorniz, que é carne, né, para alimentar o povo. Não permitiu que o povo ficasse descalço, por isso os sapatos deles não envelheceram, nem deram falta de roupas alguma, pois nenhuma delas apodreceu. Todos esperavam, todos esperam de ti que lhe dê o sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu a eles. O recolhe, abre a tua mão
e enche-te de bens. Salmos de número 104, está aqui selando essa minha palavra, que eu estou dizendo que durante a sua trajetória você conta com o sustento de Deus. Tudo que nós precisamos fazer, meus irmãos, agora é muito sério, tudo que nós precisamos fazer é agradecer a Deus, porque Deus, Ele tem sustentado. Fala comigo aqui, não é verdade? Deus não tem te sustentado? Deus não tem provido para você soluções que você fica imaginando, quando você menos espera, chega lá a solução. Sabe o que é isso? Como você está na trajetória, quando você está na caminhada, e você está na proteção de Deus, e você está na direção de Deus, não falta em você o sustento de Deus. Na trajetória da nossa vida, nunca falta, sabe o que? O sustento emocional. Meus irmãos, nunca estamos tão precisados de ter um sustento emocional nos dias atuais que estamos vivendo. O nosso Deus, Ele é um Deus da consolação. A palavra diz lá no 2 Coríntios capítulo 1 e 3, bendito seja o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Deus é que nos consola, os abatidos, Ele nos orienta, Ele nos dirige. Hoje pela manhã, eu acordei e fui até um determinado local aqui na cidade de São Paulo, e fiquei com vontade de, Deus estava, aquele dia que você levanta, que você percebe que Deus quer falar com você? Então, para alguns dos irmãos, eu fiz um áudiozinho e mandei para algumas pessoas do meu ciclo social. Meus irmãos, recebi muitas mensagens de volta, dizendo, nossa, que maravilha receber nesta manhã esta palavra de fortalecimento, essa palavra de esperança diante do caos que estamos vivendo. Então, Deus nos sustenta emocionalmente. Talvez você está atravessando no túnel aí, talvez, de uma possível depressão, ou até mesmo está na depressão. Talvez você está vivendo uma doença chamada síndrome do pânico, não sei se você conhece, que é um dos males mais terror na vida da pessoa, o síndrome do pânico, que tem medo de tudo. Talvez você está desanimado, talvez você tenha recebido tanta informação negativa que está te deixando você para baixo, mas eu quero te profetizar nessa noite, o sustento emocional de Deus está a seu favor. Você tem atravessado dias difíceis, dias terríveis, mas Deus está ao seu favor, né? Glórias a Jesus. Então é necessário nós sabermos que Deus está sempre em nosso favor. Glórias a Jesus. Então eu falei, durante a sua caminhada você conta com a direção de Deus, vai gravando comigo, né? Você vai contar com a proteção de Deus, com o sustento de Deus. Falta só 4, a hora já está indo, mas vamos lá, vamos chegar lá, em nome de Jesus, né? Ainda falando sobre o sustento de Deus, o sustento espiritual, o sustento emocional, né? Deus, Ele nos sustenta. A Bíblia diz que quando Jesus esteve no deserto ali, durante o seu tempo ali de provação, após 40 dias e 40 noites, Satanás foi lá para tentar convencer Jesus, e ele disse, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus, o próprio Jesus venceu essa tentação com a palavra, né? A Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães e peixes para uma grande multidão de pessoas. Então você pode contar com o sustento de Deus em todas as suas situações. Eu ficaria aqui citando, Deus sustentou ali também aquela viúva que estava passando por necessidade, Deus sustentou, se eu pegar aqui, o tempo não nos permite, mas você vai entender, porque você é espiritual, você entende, a palavra de Deus está falando com você nesta noite. Então você pode contar com a proteção de Deus, com a direção de Deus, com a proteção de Deus, com o sustento de Deus. Agora, vou para o quarto. Você pode contar também durante a sua trajetória com os milagres de Deus. Os milagres, irmãos, eles são qualificados por 4 características indispensáveis. Primeiro, o milagre ele é espantoso. Embora para alguns uma coisa é um milagre, para outros é uma coisa rotineira, mas cada um tem o seu milagre, não é isso? Por exemplo, se talvez você que está aí me ouvindo, ganhar
R$ 50 agora, se o seu esposo fizer você que irmã que está me ouvindo, se o seu esposo quiser fazer uma brincadeirinha, fala assim, olha, tá aqui meu bem, R$ 50 para você ir gastar no shopping. Pode ir, qualquer um que estiver aberto, vai lá, R$ 50. Talvez você que está recebendo, talvez você possa dizer assim, só isso, R$ 50 não vai dar para nada. Mas também pode ser um marido maravilhoso, também abençoado, que pode na sua esposa e dar R$ 10. Aí ela vai dizer assim, meu Deus, que milagre espantoso. Vai chover, que milagre aconteceu na minha vida. Ganhei R$ 10, né? Mas de toda forma, o milagre ele é espantoso, ele é incomum, são experiências inéditas, coisas inexplicáveis. O pastor Luiz costuma ensinar, pastor, que milagre é o quê? Milagre é uma coisa que não se explica, não é isso? Não tem explicação para o milagre. Então você pode contar durante a sua trajetória na vida com os milagres de Deus. Deixa eu correr aqui que o tempo, prometo aos irmãos que vou terminar no horário. O quinto, durante a sua trajetória aqui na face da terra, durante a sua caminhada para Canaã, lembra lá, vamos recapitular, nós estamos falando de Israel, falando do Egito que representa o mundo, Israel que representa a igreja, estamos falando do deserto, que é a caminhada deles, e estamos falando de Canaã, que nós estamos caminhando para Canaã. Então eu posso contar com a proteção de Deus. Está aí comigo na mensagem? Então vamos lá, proteção de Deus, direção de Deus, vamos lá, proteção de Deus, direção de Deus, sustento de Deus, e agora o quarto que eu falei aqui, os milagres de Deus. E o quinto, 6, 7, só falta 2. Quinto, você pode contar durante a trajetória da sua vida com a revelação de Deus. Você não sabe o que fazer, se está em uma situação aí de decisão, mas não consegue escolher o caminho certo a trilhar, então Deus te dá a revelação, uma revelação que pode ser através de uma palavra profética, uma revelação que pode ser através da ciência, uma revelação que pode ser através da sabedoria, através de um sonho, ou o próprio Espírito Santo falando ao seu coração. Entre muitas outras maneiras, Deus muitas vezes revela mistérios a fim de livrar-nos dos seus filhos e de machucar durante essa caminhada aí e caírem em algumas situações desagradáveis. Para Deus, peça para Deus revelar a você a direção, te mostrar. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos e aos seus escolhidos e aos seus filhos. Peça para que Deus venha te revelar as coisas que estão por vir, né? Peça para que Deus te revele a você aquela pessoa que você está se envolvendo. Se você tem dúvida que ela é do seu caráter, se ela é ou não, né? Se o caráter dela vai ser com os seus ideais, peça a Deus que revele. Muitas vezes, muitas mulheres, muitos homens se envolvem em outros relacionamentos, depois de já terem abandonados talvez até o primeiro casamento, e aí parte para uma outra situação, e muitas das vezes eles não oram e não buscam a direção de Deus. Mas tem uma coisa muito importante, meus irmãos, e você jovem também que está do outro lado, muitas vezes a revelação de Deus já está claro para você. Vou te dar um exemplo aqui hipotético, tá? O jovem, vou falar para o jovem, vou falar para o irmão e vou falar para a irmã. 3 exemplos aqui, claro. Primeiro jovem, o jovem está namorando, ou a jovem, né? Pode ser um dos dois. Aí durante o relacionamento eles brigam todos os dias, desrespeitam um ao outro, às vezes chega até a violência, como é que chama? Violência física, isso. Chega até a violência física. Há um desrespeito. Está brigando, eu gosto, mas eu brigo. Eu gosto, mas eu estou brigando. Está sempre de cara feia, está sempre problema. Meu irmão, meu jovem, minha jovem, precisa Deus revelar para você que esse relacionamento não vai dar certo? Não precisa. Porque Deus já está mostrando que se vocês estão brigando agora, durante o relacionamento, no casamento, o que vai acontecer, Manuel? No casamento, aí o pau vai quebrar mesmo. Aí se ele te batia uma vez, vai bater 2 vezes.
Diz a história de um jovem, de uma jovem, né? Que chegou no pastor e disse assim: pastor, eu estou namorando com um rapaz maravilhoso, esse cara é maravilhoso, ele é um cara sensacional, ele é um filho único, ele só tem uma mãe, e o pai dele já é falecido, mas ele tem de tudo, tem posse, mas ele é muito maravilhoso, ele é muito carinhoso comigo, tal, eu vim aqui pedir a sua opinião, ele só tem um defeitinho, só um defeitinho. O pastor falou assim: minha filha, então me diga aí qual é o defeito dele. O único defeito dele é que ele bate na mãe dele todos os dias. É o único defeito. Pastor, é só isso que ele tem, ele bate na mãe dele todos os dias. O pastor olhou para ela e falou assim: minha filha, casa com ele amanhã. Aí ela se assustou. Como assim, pastor? Casa com ele amanhã, porque está na hora da mãe dele parar de apanhar e você começar a apanhar junto com ela, no lugar dela, e dar uma folguinha para ela, né? Quer dizer, não precisa nem falar que não é da direção de Deus, que é a revelação de Deus. Não precisa de revelação, Deus está revelando. Vamos agora para um homem? Você que está tentando aí alguma coisa, tentando um negócio, tentando qualquer outra coisa, aí você vê que não dá certo, bate num caminho, bate no outro, bate no caminho, você é teimoso, Deus está falando: não vai por aqui, você está igual o Balaão. Balaão teve que a jumenta falar, virar para: ô meu amigo, para de me bater, Deus está falando que não é para ir. Você que estava pedindo uma confirmação, está na hora de você entender que não é por aqui que Deus quer que você vai. Então tem que entender a revelação de Deus. E você, mulher, que está agora pensando, planejando, ou até mesmo querendo tomar uma decisão que você sabe que não é de Deus, então durante a sua trajetória, você conta com as revelações de Deus para a sua vida. Glórias a Jesus. Vamos lá para o sexto, e já estamos indo para o sétimo, já finalizando, e faltam 4 minutos para nós finalizar, ok? Você pode contar durante a sua trajetória. Você pode contar, sabe o quê? Com as vitórias de Deus para a sua vida. Deus dará a você a vitória. Portanto, fique firme, não desista, persevere, pois assim como o Senhor foi com Israel, Ele será com você também. Então você pode contar com as vitórias de Deus. Meus irmãos, hoje eu tive tantas vitórias na minha vida. Levantei, Deus deu graça em todos os lugares, eu coloquei a mão, Deus abençoou, estou com o coração alegre, estou feliz, vivendo vários problemas aí que nós estamos vivendo, mas eu não quero saber, eu estou na direção de Deus, e com a direção de Deus você consegue ver as vitórias que Ele tem levado para você. Olha a mulher maravilhosa que você tem, olha o filho maravilhoso que você tem, olha a esposa maravilhosa que você tem, olha a casa que Deus preparou, olha o lar que Deus preparou, olha a comida, olha aí o mantimento, Deus tem te sustentado. Tudo isso é vitória de Deus em seu favor. Glórias a Jesus. Em meio a tanto problema, você está sendo vitorioso. Então você pode contar com as vitórias de Deus. Tem uma outra coisa importante também que você pode contar. Agora essa é forte. Durante a sua trajetória, você pode contar com a salvação de Deus. Aleluia! Glórias a Jesus. Quem disse que Deus tirou o povo de Israel, tirou o povo hebreu lá do Egito, para que eles morressem no deserto? Quem falou que estava no planejamento de Deus que eles morressem no deserto? Quem disse que Deus te tirou de lá onde você estava, de lá do Nordeste, lá daqueles canfundeques, daquele lamaçal do pecado, e trouxe você para a gloriosa luz, para você morrer às mínguas? Não. Deus tirou o povo do deserto, Ele trouxe eles lá do Egito, Ele tinha salvação para aquele povo. Da mesma maneira, Deus, Ele não nos tirou do mundo para que você alcançasse, Deus nos tirou do mundo para que nós alcançássemos a vida eterna. Você é salvo? É só os que são lavados pelo sangue do Cordeiro, foi morto, poderão ser aceitos pelo Pai Celeste. Glórias a Jesus. No caminho da salvação de Deus, Ele nos livra do Egito, que é o mundo, Ele nos livra, Ele nos guarda no deserto, e Ele faz nós chegarmos em Canaã para recebermos a nossa vitória e a nossa coroa de vida. Glórias a Jesus. Agora tem uma coisa importante. Se você que está me ouvindo agora, quiser fazer do deserto a sua morada, terá uma vida de murmuração e de miséria, e até mesmo de morte. Se você permanecer no Egito, nunca haverá de conquistar a terra prometida que Deus prometeu, que é a nossa Canaã celestial.
Faça essa escolha hoje. Ou você fica no deserto e morre, ou você vai e volta para a casa do paternal e avança. Porque o deserto não é lugar de ficagem. Deserto é lugar de passagem. E você está passando por esse momento, você está passando por essa situação difícil, mas você está na caminhada, olhando para o alvo, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Glórias a Jesus. Eu quero encerrar aqui, 21 horas em ponto, glórias a Jesus. Nós falamos aqui, lemos a palavra de Deus no livro de Abacuque, que ele disse que ainda que acontecesse qualquer coisa, todavia nós nos alegraremos e confiaremos no Senhor. E eu falei para vocês que durante a nossa trajetória, fiz aqui uma analogia, comparando o Egito, que é o mundo, comparando o Israel, que é a igreja, comparando o deserto, que são as provas que nós passamos, e comparando a Canaã, o lugar para o qual nós estamos indo. Fiz essa analogia e disse que durante essa nossa trajetória aqui na terra, nós podemos contar com a proteção de Deus, podemos contar com a direção de Deus, podemos contar com o sustento de Deus, podemos contar com os milagres de Deus, e podemos contar com as revelações de Deus, e também contar com as vitórias de Deus, e por fim, com a salvação de Deus. É isso que Deus quer para nós. E você que está aí do outro lado, você que está nos ouvindo, você amigo, você companheiro, você que está aí do lado, você que está talvez se afastou da casa paternal, eu quero nessa noite te convidar, eu quero orar por você, e você tem o desejo de aceitar a Jesus como Salvador, você que quer se reconciliar com Cristo, esse é o momento, esse é a hora. Medita comigo nesse hino, e nós já voltaremos com a finalização do culto. Glórias a Jesus. Medita aí conosco, você que está aí do outro lado, você que está aí, ouviu essa palavra, mesmo você sendo cristão, você precisa ter um reencontro com Cristo, você precisa se aproximar de Cristo, você precisa renovar as suas forças com Ele, renovar o seu pacto com Ele, para que você possa desfrutar desta vida ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração limpo poderão